Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Estamos caminhando para o fim desse tempo de exposição nesta majestosa carta, Palavra do Senhor, capítulo 4, do verso 7 ao 18. Eu quero fazer novamente a leitura de todo esse texto. Então nos diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por Justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizer a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Bondoso Deus, uma vez mais nos colocamos diante do Senhor, diante da sua palavra, clamando pelas tuas misericórdias, pela iluminação do teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, ao interpretarmos a tua palavra, a compreendê-la de fato, o ensino que ela traz especialmente para nós nesta manhã. Glorificando assim o teu nome e sendo edificados cada um de nós. Oramos em o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos olhar para esta saudação final, para estas palavras finais, então, do apóstolo Paulo àquela igreja, e vamos olhar para este tema: comunhão, uma graça do Evangelho. Como escravos do Evangelho, como servos de Cristo, creio que seria um bom sinônimo, não é? Escravos do Evangelho igual a servos de Cristo. A nós é nos dado a grande graça de termos e desenvolvermos comunhão uns com os outros. Creio que, queridos, nós como igreja, fomos feitos, portanto, igreja, devemos reconhecer e aproveitar esse grande privilégio, essa grande bênção, essa grande graça que é a comunhão de uns para com os outros. Foi para isso um dos motivos que Deus, em Cristo Jesus, instituiu a sua igreja. A instituição da igreja de Cristo não é tão somente para nos reunirmos em um determinado dia da semana, aos domingos, nos ajuntarmos e proclamarmos ao Senhor Jesus, cultuarmos o nome dele. É isso, é importantíssimo isso, é maravilhoso isso, é obediência ao Senhor, fazemos isso. Mas a comunhão, a igreja, o privilégio que Deus nos deu de sermos seus filhos, de sermos seu povo, não é somente para uma reunião, um encontro, uma vez por semana. Ele trata de comunhão diária, comunhão permanente, como vimos quando lemos Atos capítulo 2, agora há pouco. Então nós estamos expondo a conclusão desta carta, a carta de Paulo aos Colossenses, e aqui ele faz a menção de vários irmãos
que servem com ele na missão de proclamar o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Nós vemos aqui de maneira maravilhosa a graça e o poder do evangelho para reunir em um só corpo, em um só lugar, gente de todo jeito, pessoas de todas as nações, de todas as tribos, pessoas de várias e culturas diferentes, condições culturais, portanto, diferentes, socioeconômicas diferentes. E nós vamos ver isto nesta porção da palavra de Deus. Vejamos já os versos 9 e 12. Aqui nós temos Onésimo e Epáfras. E Paulo testemunha deles, Paulo fala a respeito deles. Paulo encerra a sua carta aos Colossenses mencionando Epáfras e Onésimo. Quem era Onésimo? Olha o versículo 9. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles, no caso aqui, está se referindo a Tíquico, não é? Junto com Onésimo, vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Paulo cita Onésimo. Quem era Onésimo? Onésimo era um ex-escravo. Ele é chamado também de fiel e amado irmão. E é dito aqui para nós que Onésimo era do meio dos colossenses. Onésimo era de Colossos. Onésimo era da região, era da igreja de lá. Não é? Na verdade, antes, não é? Ele não era da igreja. Ele era simplesmente um escravo de Filemon. Mas a história de Onésimo nós conhecemos. Onésimo, enquanto vivia em Colossos, enquanto era servo, portanto, do seu senhor, que era Filemon, ele rouba a Filemon. E ele foge de Colossos. E muito provavelmente ele foge para Roma, uma capital, portanto a capital do império, onde muita gente, não é? Certamente imaginava, pensava que lá estaria melhor escondido, facilmente, dificilmente seria encontrado, não é? Então ele não ficaria numa colônia, numa província como Colossos, mas ele foge para Roma. Mas o que acontece com ele? Provavelmente, não é? Paulo tinha liberdade, ainda mesmo que preso em Roma, de pregar o evangelho. De alguma maneira que nós não sabemos como, Onésimo conhece a Paulo. E Paulo prega-lhe o evangelho a um escravo. Alguém que é um escravo nesta cultura, nesta época, sabemos que não tem direito algum a nada. Não tem voz, não tem palavra. Não vale nada nessa cultura. Mas Paulo o encontra. O evangelho o encontra. E transforma a vida daquele homem. Salva aquele homem. Um gentio, escravo, que agora é um homem regenerado. E que Paulo o convence a voltar para o seu Senhor. A voltar para a sua casa. A ser colocado de novo na presença de Filemon, o seu Senhor. E Filemon é um crente. Filemon é um homem de Deus. Mas Paulo escreve então a carta a Filemon e pede a Filemon e roga a Filemon que receba a Onésimo de volta. Não agora mais como um escravo, mas que o receba como um irmão na fé. E Paulo escreve a Filemon no verso 11 dizendo assim: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Antes um escravo fugitivo, antes um ladrão, agora um homem regenerado, antes um inútil, agora um homem útil, não somente para Filemon, como também para Paulo, um homem transformado, um homem regenerado. Nós vamos ver mais um pouco
adiante a respeito disso. Mas também nós vimos sobre Epáfras. Vimos um pouco sobre Epáfras na semana passada. Epáfras era um pastor, era o pastor da igreja de Colossos. E ele diz, portanto, que é um dentre vós, o pastor da igreja em Colossos, que está preso com Paulo em Roma. Ele é deles, ele pertence a eles. Epáfras não está sozinho. Não esteve sozinho. Ele faz parte de uma comunidade de fé, onde homens, mulheres e crianças que também foram alcançados pela graça e poder do Evangelho do Senhor Jesus. Epáfras também é um gentio, é um homem de língua grega, que tinha o seu coração repleto do amor de Deus pela igreja que ele plantou. Por isso ele não cessava de orar por eles. Na verdade, como vimos semana passada, Epáfras agonizava até mesmo em favor das orações, em favor daqueles colossenses, para que eles alcançassem a maturidade cristã, para que eles perseverassem dia a dia em cumprir a vontade de Deus para as suas vidas. Paulo, Epáfras e os demais irmãos da equipe de Paulo, alguns estavam presos com Paulo, outros visitavam a Paulo. Eles lutavam árdua e perseverantemente para formar o corpo de Cristo e fazê-los no poder do Espírito Santo, uma comunidade de fé em Cristo, que instrui os neófitos e alcança a outros pelo testemunho e proclamação do Evangelho de Jesus. Portanto, uma comunidade de fé, uma igreja, ela não é igreja apenas quando se reúne uma vez por semana. Na verdade, qualquer pessoa pode se reunir, qualquer grupo pode se reunir uma vez por semana. Há diversos tipos de clubes por aí, não é? Ontem mesmo encontramos, eu e o presbítero Ademar, pelo qual agradecemos as orações dos irmãos pela viagem que pudemos fazer ontem. O Senhor nos guardou, o Senhor nos acompanhou, mas lá naquele local que estávamos ontem, foi um casal e mais um outro rapaz de moto, foram visitar o local, passaram por lá. Enfim, eles fazem parte de um clube de motoqueiros, de motociclistas. Melhor motociclistas, né? Motoqueiro é um clube de motociclistas que se reúnem, que tem algo em comum, que tem uma atividade em que eles apreciam e trocam ideias, enfim. Reunir-se, qualquer grupo pode fazer. Pode ser todo dia, pode ser uma vez por semana, enfim. Então o fato da igreja se reunir, claro, óbvio, com o propósito de cultuar, adorar a Deus, diferente de todo e qualquer outro grupo, mas não apenas isso. É de formar de fato uma comunidade, uma unidade, uma comunhão, uma vivência. Um auxiliando o outro, um percebendo o outro, um recebendo da graça do Senhor os dons do Espírito Santo, que estão dispostos ou disponíveis para o povo de Deus, para o auxílio do outro, para a edificação da igreja, para a comunhão entre um e outro, entre nós, para que haja saúde entre nós, para que haja alegria entre nós, para que haja a disposição entre nós de servir ao outro e, consequentemente, ser servido pelo outro. Por isso Paulo escreve estas cartas. Por isso ele faz, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele dá essas instruções. Ele, nas suas cartas, as cartas estão repletas de doutrina, de ensino, de quem é Deus, a pessoa de Deus, como também da prática, de como se vive essa vida que Deus agora deu para cada um de nós, para cada um do seu povo, para cada um dos regenerados, para cada um daqueles que eram escravos do pecado. Não como Onésimo, que além de ser escravo do pecado, era também escravo da sociedade. Portanto, esse é o corpo de Cristo. Temos que ter esta consciência, esse entendimento, que nós não somos sozinhos,
que nós não vivemos e existimos por nós mesmos. Que nós não dependemos de ninguém. E que ninguém depende de nós. Que nós não precisamos de ninguém. E que ninguém precisa de nós. Isso não é igreja. Mas Paulo então mostra para nós que esses aqui são gentios, que vêm lá de Colossos, e é uma província romana lá na Ásia. Seria hoje a Turquia moderna. Mas ele menciona também aqui na sua carta Lucas. Não é mesmo? O versículo 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado. Ele também é um gentio. Diferentemente de um escravo como Onésimo, Lucas é um doutor. Lucas é um médico. Na verdade, também Lucas é o único escritor não judeu das escrituras do Novo Testamento. Ele escreveu Atos, como sabemos, e o próprio Evangelho o Evangelho de Cristo que leva o seu nome. Lucas foi alguém que acompanhou Paulo em várias das suas viagens. Dentre as viagens que ele acompanhou a Paulo, podemos citar aquela em que ele viajou de Cesareia até Roma. E no barco em que eles estavam, ou o barco em que eles estavam, naufragou. Lucas, portanto, é um dos exemplos mais marcantes de fé e companheirismo que nós temos registrado nas Escrituras e na história da igreja. Um gentio andando com um judeu. Um médico tendo comunhão com um Onésimo. Um escravo. Mas também há outros judeus nessa equipe de Paulo. Nós vamos ver nos versos 10 e 11. Aristarco, Marcos e Jesus, o justo. Saúdo-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Eles, Aristarco, Marcos e Jesus, o justo. Não sabemos muito mais do que está escrito aqui sobre Aristarco. O que sabemos é que era um cristão lá de Tessalônica e que acompanhou a Paulo na sua terceira viagem missionária. Um missionário judeu, cristão agora, que caminhou com Paulo. Temos aqui Jesus justo, ou chamado justo, que também não sabemos muito mais do que está escrito aqui a respeito dele. Também era um cooperador com Paulo, um judeu convertido, possivelmente um dos líderes judeus que estava radicado em Roma e que creram no evangelho pregado por Paulo. Vamos dar uma olhadinha lá em Atos capítulo 28. Atos capítulo 28. A partir do versículo 17. Atos 28, 17. Diz assim: 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte ela é impugnada, havendo-lhes
Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Portanto, alguns historiadores bíblicos dizem que este Jesus, o justo, era um destes maiorais, é um desses líderes dos judeus que estavam morando, residindo em Roma. E que é um desses, portanto, que foram persuadidos pelo Evangelho, se dobraram ao Evangelho e, portanto, começaram a fazer parte da equipe e da convivência e da comunhão com Paulo e os demais cristãos. Mas temos um outro personagem aqui, muito interessante, muito importante para a nossa meditação, para o nosso entendimento do que é que de fato significa também comunhão. É Marcos, que é citado aqui na carta por Paulo. E é interessante, aqui então na metade do verso 10, ele diz, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Olha que interessante essa palavra. Quem era esse Marcos? Marcos era um sobrenome que João tinha. João Marcos era um sobrenome latino. O nome judeu era João. E esse João Marcos, ele era primo de Barnabé, companheiro de Paulo na primeira viagem missionária. Lembram-se do que aconteceu com Marcos nessa primeira viagem? Ele desiste. Ele não aguenta a pressão, nós imaginamos, pensamos. Ele quer voltar. Ele deixa a equipe missionária. Vai embora, volta para casa, no meio do caminho. E aí Paulo e Barnabé, terminada a sua primeira viagem, voltam para Antioquia, ficam lá por algum tempo, dão os relatórios, se preparam novamente para a segunda viagem. E aí Barnabé chama a Marcos para irem para a segunda viagem. E Paulo faz o quê? Não vai não. Ele nos largou no meio do caminho. Ele não cumpriu a missão. Não vai não. E Barnabé, como não vai? Ele vai. Ele vai, ele não vai, ele vai, ele não vai, ele não foi. E Barnabé também não foi. Se separaram. Formaram duas equipes. Paulo foi com Silas para um lado, Barnabé foi com Marcos para outro lado. Tiveram essa desavença. Tiveram esse entrevero. Gente crente. Missionários. Gente envolvido, como podemos dizer, não é? Diretamente na obra do Senhor. Tiveram essa dificuldade. Paulo, não. Bateu o pé e disse para Barnabé, não, ele não vai com a gente. Mas quando nós lemos este episódio, quando lemos o que Paulo diz aqui, como também nós podemos ler lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, já no final da vida do apóstolo Paulo, aqui talvez no começo do final da vida de Paulo, e em 2 Timóteo, já no final, de fato, da vida de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Paulo escrevendo então a Timóteo, olha o testemunho que ele dá. Eu vou ler um pouquinho antes, no versículo 9. 2 Timóteo 4, a partir do 9, diz assim: procura vir ter comigo depressa. Paulo então chamando a Timóteo, querendo que ele estivesse com ele lá em Roma. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos. É o João Marcos. Aquele que foi impedido de viajar com Paulo e Barnabé na sua segunda viagem missionária. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério.
Com este relato, queridos, nós podemos ver a beleza do Evangelho. Podemos ver a profundidade, a magnitude do Evangelho, do nosso Senhor Jesus Cristo, que transforma inimizade em reconciliação, que transforma separação em comunhão, desavença em harmonia. Se nós humanamente olharmos situações de vida das pessoas, sejam elas cristãs ou não, olhamos as situações de convivência das pessoas e podemos analisar, podemos avaliar, podemos decretar: não tem jeito. Não fazemos isso muitas vezes? Não tem como eu ter um relacionamento com essa pessoa nunca mais. Essa pessoa descumpriu, nos deixou sozinhos, nos abandonou, não se preocupou com a gente, só pensou em si. Podemos fazer tudo isso, falar tudo isso. Muitas vezes esquecemos de olhar o nosso lado, a nossa posição, o nosso engano, o nosso erro. Olhamos do outro. Mas humanamente falando, nós analisamos as questões e dizemos, e decretamos: não há mais jeito, não há mais solução, não tem como eu andar com esta pessoa, não tem como eu conviver com ela, não tem como eu olhar nos olhos dela, não tem como eu me assentar do lado dela. Os muros e as paredes que Deus mesmo destruiu, porque coloca gentil e judeu lado a lado agora, derruba essa parede de separação, nós colocamos, nós construímos de novo. Nós somos assim. Mas o Evangelho do Senhor Jesus é capaz de destruir as barreiras. E ele fez isso com Paulo e Marcos. Manda vir Marcos. Manda vir esse rapaz aqui. Ele é útil para mim. Paulo, o apóstolo. Marcos é útil para mim. Eu preciso dele. O que Paulo fala a respeito desses homens? Ali no verso 11, no final do verso 11, o que Paulo fala a respeito de Aristarco, de Marcos e de Jesus o Justo? Os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. São os únicos judeus, são os únicos da minha etnia, são os únicos da minha casa, do meu país. São os únicos que antes caminhavam comigo no judaísmo. Todos os outros demais judeus me perseguem, mas estes ficaram comigo. Estes creram no Evangelho, o Evangelho transformador, restaurador, e eles estão comigo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Pois esse era o propósito de Paulo, era o reino de Deus, era a proclamação do Evangelho de Deus. Queridos, eu não tenho dúvida alguma de que Paulo apelou para César, porque a questão dele poderia ser resolvida ali mesmo, quando ele foi preso injustamente, quando ele foi surrado injustamente. Ele, como cidadão romano, ele tinha que ter um julgamento para que isso pudesse acontecer, se fosse de fato condenado. Mas quando ele apelou ali para aqueles homens, e aqueles homens romanos, aqueles policiais, a justiça, o tribunal romano, poderia ter, e de fato disse: não, vamos deixar isso para lá, Paulo, está tudo bem, vamos soltar você e tal, como se nada tivesse acontecido. O apóstolo Paulo poderia ter dito: também, tranquilo, vou seguir o meu caminho. Mas o que ele fez? Ele falou: não é assim não. Eu sou um cidadão romano e isso tem que ser resolvido do jeito certo. Apelo para César.
Eu quero estar diante do imperador. Eu quero estar na capital do império. Eu quero estar onde as pessoas mandam, onde as coisas são decididas, onde as coisas são determinadas. Eu quero estar no centro do poder. É lá que eu quero pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É porque de lá que as coisas são espalhadas. É de lá que as notícias alcançam os mais longínquos rincões do império. E os únicos que estavam com Paulo, depois dele já preso, então, ele foi preso para Roma. E no caminho houve, como já dissemos, um naufrágio e tantas outras questões. Ele vai preso. Ele pede para ser preso por causa do Evangelho. Para pregar o Evangelho de Cristo. Para que a glória de Cristo fosse manifestada. E ele tem companheiros lá. Os gentios, como também esses judeus. E olha o que ele diz a respeito desses judeus: eles têm sido o meu lenitivo. Aqueles homens serviam de consolo para Paulo, de conforto para ele. Aqueles homens aliviavam as suas dores. Aqueles homens o apoiavam, cuidavam dele. Aqueles homens oravam com Paulo, oravam por Paulo. Paulo orava com eles, Paulo orava por eles. Aqueles homens, na sua comunhão com Paulo, na prisão, cuidavam de Paulo. E Paulo cuidava deles. Mas ele era, como declarou aqui, consolado, confortado, cuidado por aqueles colegas de trabalho judeus. Poucos judeus se converteram e acompanharam Paulo na missão. Nós já olhamos, já percebemos enquanto estudávamos esta carta, mais anteriormente, até mesmo no seu início, nós vimos que nesta carta os falsos mestres estavam também causando dificuldades para a igreja de Colossos. Eles estavam tentando destruir a comunhão da igreja. Era uma igreja como outras, como a igreja de Éfeso, por exemplo, era uma igreja formada por convertidos, judeus e gentios. E havia alguns mestres naquele meio que se infiltravam no meio da igreja e estavam provocando um choque entre eles, entre essas, vamos dizer assim, culturas, a cultura religiosa judaica e a cultura gentia. E no capítulo 2, os versos 11 a 12 desta carta, vamos dar uma olhadinha lá? Capítulo 2, os versos 11 e 12, só para nós recordarmos o que é que Paulo vai tratar aqui. É nesse assunto que ele está falando. Ele diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou de entre os mortos. O que Paulo está falando aqui, especialmente para os judaizantes, é que o que de fato importa? É a circuncisão? Aquela que é feita com mãos? É a estética? É a circuncisão exterior? Ou o que importa é o interior? Eles estavam dando importância às leis dos judeus, dando importância aos sábados, dando importância às festas, às luas novas, por conta aí agora dos gentios. Então, esses falsos mestres estavam com os seus ensinos provocando a comunhão da igreja, provocando a destruição da comunhão da igreja. A questão, portanto, que estava sendo posta era de que o relacionamento de judeus e gentios na igreja de Colossos estava sendo destruída por questões religiosas, legalistas e culturais. A importância e relevância da comunhão estava sendo deixada de lado por conta de preferências pessoais. Será que acontece isso na nossa igreja
na igreja dos nossos dias? Será que preferências pessoais, legalismos, questões culturais, falta de compreensão, de entendimento verdadeiro do que é a doutrina de Cristo, do que é a palavra, portanto, questões de religiosidade, provocam falta de comunhão ou rompimento da comunhão entre nós? Mas Paulo aqui, nas suas considerações finais, ele dá o exemplo de que na sua equipe missionária, de que no seu rol de amigos, de parceiros, o caminho verdadeiro do Evangelho é vivido entre eles, sem quaisquer barreiras étnicas, religiosas, culturais, econômicas, sociais, enfim. Observemos aqui, Paulo, ele não diz que o Evangelho elimina todas as diferenças entre os agora cristãos. Nós, quando somos convertidos, somos trazidos ao Evangelho, nós não somos feitos todos iguais, transformados uniformemente. Não somos um exército, todo mundo com a sua roupinha, com o cabelinho igualzinho, com a mesma bota, todo mundo pensando as mesmas coisas, no sentido geral. Se o irmão não corta o cabelo igual o meu, eu não posso me relacionar com ele. Se a irmã não põe um vestido da canela para baixo, eu também não me relaciono com ela. Também não precisa pôr o vestido do joelho para cima, né? Mas não é essa a questão. Vamos colocando barreiras. Ele lembra aos Colossenses que Onésimo e Epáfras são lá de Colossos. Mas ele diz também que ele é consolado pelos seus patrícios judeus, seguidores de Cristo, que labutavam com ele na obra. Paulo, portanto, olha, enxerga, percebe a beleza que há na diversidade entre nós. Somos diferentes. Há uma diversidade que pode ser bênção. Seja diferença de etnia, seja diferença de cultura, seja uma diferença socioeconômica, enfim, essas diferenças de fato não podem ser simplesmente ignoradas. Somos diferentes. Mas essas diferenças precisam ser reconhecidas e nós devemos crescer com elas e não ignorá-las. O Evangelho não destrói a diversidade da igreja, do seu povo, mas embeleza. Ajuda-nos a ver a glória da obra de Deus na vida de homens e mulheres, de todas as tribos, idiomas, pessoas e nações, e toda a glória variada dos seres humanos, que são feitos à imagem de Deus. O Evangelho nos conduz em toda a nossa diferença. Precisamos lembrar que, de fato, o ponto-chave, o ponto comum, o padrão é o Evangelho. Todos que seguimos o Evangelho podemos ser diferentes em várias questões, mas no Evangelho somos iguais no Evangelho. O Evangelho é o padrão. As demais coisas são secundárias. Somos feitos à imagem de Deus, à imagem do Criador, e agora restaurados, regenerados, trazidos para a comunhão do nosso Senhor. O Evangelho, portanto, nos conduz em toda a nossa diferença. Irmãos e irmãs, a igreja militante, essa igreja, nós, que estamos aqui na terra, deve procurar se parecer com a igreja triunfante, a igreja que está no céu, a igreja que já chegou lá, os crentes que já morreram e já estão no céu, aguardando a ressurreição de Cristo, obviamente, mas já há uma igreja santa, separada pelo próprio Senhor. Portanto, nós devemos procurar nos parecer com a igreja triunfante a cada dia. A igreja que está no céu deve ser vista a igreja aqui na terra. É isso que a santificação, a nossa santificação exige. É a nossa preparação para a glória. E acontece não apenas na minha vida individual.
Esse preparo para a eternidade não acontece apenas quando nós nos ajoelhamos no nosso quarto, na nossa casa, quando estamos ali sozinhos, meditando, conversando com Deus, estudando a palavra, enfim, não é somente ali. Mas acontece quando estamos em comunhão, quando estamos juntos, quando procuramos uns pelos outros, quando procuramos entender as dificuldades do outro e apoiá-los, quando os outros entendem as nossas dificuldades e nos apoiam. Acontece comunhão, união, unidade. A igreja deve se parecer com o reino de Jesus Cristo, tanto quanto for possível. Uma igreja composta de pessoas diversas. E Paulo está mostrando essa realidade para os colossenses, que realmente eles estão sendo desafiados a seguir nesse caminho, pois essa característica essencial da igreja, do povo de Deus, está constantemente sob pressão. O nosso próprio eu nos pressiona a desistirmos da comunhão. O comportamento de um ou de outro irmão nos impulsiona, nos motiva a desistirmos da comunhão. A sociedade pressiona-nos a desistirmos da comunhão. Como é que são os domingos? Isso para falar só do nosso encontro domingo. Como é que tem sido os domingos na humanidade? Arrumam dezenas e dezenas e dezenas de coisas, de entretenimento, para arrancar o cristão da comunhão. E eu disse só do domingo, mas acontece em qualquer outro dia. Arrumam-se coisas, arrumam-se fatos, arrumam-se entretenimentos, arrumam-se qualquer coisa para tirar o crente da comunhão com seus irmãos. Nós vamos caminhando assim que vamos preferindo estar com os outros do que estar com o povo de Deus. E ainda damos desculpas. Não, eu tenho que estar junto lá porque eu vou evangelizar. Não é? Mas preferimos muitas vezes estar com quem não é de Deus, não conhece a Deus, não ama a Deus, não quer saber de Deus. Preferimos estar com eles do que estar com o povo de Deus. Quando é esporádico, quando é uma vez ou outra, ainda a gente, vamos dizer, não é? Mas a coisa começa a ser rotina. Vira rotina. Então, quando há um encontro com o povo de Deus, seja por qualquer outro motivo, fora do domingo, não posso. Não posso porque eu tenho isso aqui, porque eu tenho aquilo lá, porque eu tenho o meu prazer, porque eu tenho isso. E não prefere, não quer estar, não quer ter comunhão. Renega isso. Isso não é bom, isso não é correto, isso não edifica, isso não nos faz crescer, isso não nos ajuda a ajudar o outro e nem mesmo sermos ajudados pelos outros. Portanto, não é apenas a etnia, não é apenas as questões culturais e outras que o Evangelho transcende. Paulo, ele é um cidadão romano, mas ele é um judeu, ele é um super doutor na cultura do seu tempo, nas leis romanas, na língua e costumes grego, como também sabe tudo sobre o judaísmo. Portanto, ele é educado, ele é, como alguém poderia dizer nos dias de hoje, top de linha. Mas Lucas é um médico, é um gentio. Depois também vemos Onésimo, acabamos de lembrar dele, ele é um escravo fugitivo. Lembramos aqui de Filemão, que é senhor sobre Onésimo, e é membro dessa igreja, ou daquela igreja em Colossos. Há uma diversidade, tanto quanto a etnia,
quanto à questão socioeconômica, cultural. Pensemos por um instante apenas numa questão específica. Vamos lá para a carta de Paulo a Filemon, no verso 8. Timóteo, depois Tito, e daí Filemon, antes de Hebreus. Vamos observar aqui nesses versos 8 ao 20, como foi problemático e desconfortável para Paulo, quando Onésimo, aquele escravo fugitivo, chegou à fé em Jesus, e agora Paulo precisa enviar de volta à igreja e a Filemon esse escravo. Esse escravo Onésimo teria que enfrentar Filemon. E mesmo Paulo ter que interceder em favor de Onésimo junto a Filemon. Olha o desconforto de Paulo. Olha os versos 8 a 20. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, Paulo escrevendo a Filemon, para te ordenar o que convém, Paulo tinha autoridade. Ele poderia simplesmente dizer: Filemon, receba Onésimo aí e está acabado. Eu tenho liberdade com você. Eu tenho autoridade para fazer isso. Quantos de nós têm liberdade de um para com o outro? Quantos de nós temos liberdade de conversar, de falar qualquer coisa para o nosso irmão? Quantos de nós temos maturidade para ouvirmos o nosso irmão falar algo para nós? Paulo tinha autoridade e ele podia fazer isso. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Foi por acaso que Onésimo roubou e fugiu de Filemon? Foi para que ele ouvisse o evangelho da boca de Paulo, em Roma, e fosse restaurado, fosse regenerado na verdade. Pois acredito que ele veio a afastar-se de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Que palavra, não é? Que pedido. Que maneira de pedir uma coisa tão difícil. Irmãos, essa é a dinâmica do Evangelho no meio dos relacionamentos humanos. Até mesmo no meio dos relacionamentos humanos cristãos, evangélicos. É desafiador. É desconfortável. Mas Paulo não tem medo de entrar nisso. Quantas vezes nós temos que dizer algo a alguém?
Quantas vezes nós precisamos pedir algo a alguém e nós ficamos com dificuldades, e nós ficamos com medo, e nós nos acovardamos. Quando vamos lidar com irmãos na fé, da mesma família. Paulo não tem medo de entrar nessa. Assim deve ser o nosso relacionamento, sem melindres, de coração aberto, sincero, amoroso. Relacionamentos que buscam a maturidade. Penso que nós, como cristãos, como alcançados pela graça de Deus, entendo pelo que Paulo escreve aqui e em outros lugares, somos iguais. Paulo diz a Filemão: receba Onésimo, não como um escravo, não como um nada, não como um ninguém, não como um ladrão. Paulo está dizendo para Filemão: não aplique nele a lei romana. Filemão poderia matar Onésimo. Tinha todo o direito. A lei romana autorizava. Paulo diz para ele: não receba assim. Receba-o como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Paulo coloca Filemão, que é um senhor, que tem dinheiro, que tem influência, que tem poder. Ele coloca Filemão, ou melhor, Onésimo, ao lado de Filemão. Um escravo, um ninguém, um nada. Nesse ponto somos iguais, porque fomos resgatados do nosso vil procedimento. Éramos todos iguais, desgraçadamente mortos nos nossos delitos e pecados. Agora somos trazidos iguais, porque o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo pecado. Somos iguais diante de Deus. Mesmo um sendo um doutor e o outro sendo um funcionário. Mas diante de Deus, iguais. E entre nós devemos ser e nos tratar assim. Portanto, na comunidade de fé, na igreja, não devemos tratar-nos: o doutor está chegando, não é? O doutor isto, o doutor aquilo. Não tem doutor aqui. Somos iguais, filhos de Deus. Sem Cristo, mortos nos nossos delitos e pecados. Com Cristo, no céu de Deus. Iguais. Paulo, portanto, ou melhor, o Evangelho transcende as fronteiras de classe, de educação, de etnia, de gostos e de preferências pessoais. Paulo fala livremente do seu amor por essas pessoas. Devemos imitar o apóstolo, como ele imitava a Jesus Cristo. Ele depende deles na parceria para a obra do Evangelho. Eles dependem de Paulo. Dependemos uns dos outros. Romanos 12. Versículo 9. Estamos terminando. Romanos 12, verso 9 em diante. Depois de até o capítulo 11 de Romanos, Paulo tratar de doutrina pesada, doutrina da justificação pela fé, enfim, várias doutrinas especiais e preciosas aqui. A partir do capítulo 12 ele vai falar da questão prática. Como é que aplica tudo isso agora que vocês acabaram de aprender, que eu acabei de ensinar e escrever para vocês? Olha o versículo 9 do capítulo 12. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo. Não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos.
praticai a hospitalidade. Abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se os colossenses se preocupavam com a unidade, enquanto estavam sob o ataque dos falsos mestres, os amigos, a equipe, os companheiros de Paulo, nos lembram de que o evangelho que ele nos ensinou aos colossenses, nesta mesma carta supera qualquer divisão. Não vai eliminar as diferenças, mas supera a diversão e os torna um em Cristo. Isso é o que somos. Um em Cristo. É o que significa comunhão. Uma união comum em torno de Cristo, o seu glorioso evangelho. É a vontade de Cristo expressa em palavras, orando ao Pai, conforme é registrado em João, no capítulo 17, os versos 17 ao 23. Você não precisa abrir lá, mas eu quero ler aqui. Santifica-os na verdade, a conhecida oração sacerdotal de Jesus Cristo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo por estes, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, orando por nós, portanto, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Qual o objetivo de Cristo instituir a sua igreja? Qual o objetivo de nós termos comunhão? Qual o objetivo da unidade do povo de Deus? Qual a finalidade primeira da comunhão entre os crentes? Não é para tomar cafezinho. É bom tomar cafezinho. É bom termos as nossas reuniões e termos depois os lanches, onde temos comunhão junto, comemos junto, confraternizamos-nos junto. É delicioso, é maravilhoso e não vamos deixar de fazer isso. Mas qual é primeiramente a finalidade da nossa comunhão, da comunhão dos crentes? Que o mundo conheça a Deus, o amor de Deus pelos homens, o amor de Deus pelo Filho, para que o mundo creia que Cristo é o Filho de Deus e foi por Ele enviado para a salvação dos que creem na pessoa e obra de Cristo. A nossa comunhão tem que espelhar a vida de Cristo, a majestade de Cristo, o poder do Evangelho, a graça do Senhor Jesus. É isso que precisa manifestar a nossa comunhão, no dia a dia, seja no templo, seja em qualquer outro lugar. Somos escravos do Evangelho, somos servos de Cristo, e pela graça e poder desse Evangelho, nós fomos feitos um só povo, unidos pelo próprio Cristo, no poder do Espírito Santo. Por isso é que o apóstolo Paulo exorta aos crentes lá da igreja de Éfeso: rogo-vos, pois, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação,
Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vivamos assim então, irmãos, unidos. Cada um de nós, os que cremos que Cristo foi morto por nós e o seu sangue derramado para testificar para sempre a nova aliança com Ele, para que o nome de Deus seja glorificado em toda a terra, os eleitos possam chegar ao conhecimento de Cristo e sejam salvos. Em nome de Jesus. Amém.